Estudo realizado na Casa Batuíra, Sorocaba. Passes, leis fundamentais. Passe é o tema com mais divergências no meio espírita. Considerando que os dirigentes e trabalhadores de todas as entidades espíritas são pessoas com o intuito de fazer o bem. Porque o plano espiritual permite todas as polêmicas. Só posso concluir que deve haver uma razão que ainda não percebemos. Assim pesquisei nos livros da codificação se há algum ponto comum em todas as vertentes do passe. Achei alguns que chamei leis fundamentais do passe. Passe, o que é? Fluidoterapias são processos que se utilizam dos fluidos para serem realizadas. Cromoterapia, reiki, jorei, cura prânica, toque terapêutico e passe. São alguns exemplos de fluidoterapias. Primeira, lei de Henry Ford. Segunda, lei do comando mental. Terceira, lei do processo. Quarta, lei da origem dos fluidos. Quinta, lei da percepção. Essas leis, como o próprio nome indica, não têm exceção. Elas estão presentes em todos os tipos e modalidades de passes. Primeira, lei de Henry Ford. Se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Primeira, lei de Henry Ford. Se você acha que pode aplicar passes, você está certo. Se você acha que não pode aplicar passes, você também está certo. Isto relativo a quem aplica o passe. Se você crê que o passe funciona, você está certo. Se você acha que o passe não funciona, você também está certo. Isto relativo a quem recebe o passe. A primeira lei fundamental que batizei, lei de Henry Ford, significa que no processo de passe, quem aplica deve crer que tem a habilidade e capacidade de executar o procedimento. Quem recebe o passe deve crer que o processo funciona e querer receber o passe da pessoa que vai aplicar. A segunda lei nos diz que toda fluidoterapia é um processo mental. Nosso pensamento e vontade são responsáveis pelo direcionamento dos fluidos. Quando impomos as mãos, nosso pensamento direciona a projeção de fluidos, pelo centro de força de nossas mãos. A segunda lei nos diz que toda fluidoterapia é um processo mental. Nosso pensamento e vontade são responsáveis pelo direcionamento dos fluidos. Quando impomos as mãos, nosso pensamento direciona a projeção de fluidos, pelo centro de força de nossas mãos. Terceira, lei do processo. A física, estudando certos tipos de materiais que interagiam entre si, sem contato físico, sendo os mais conhecidos os ímãs, chamou este fenômeno de magnetismo. Assim, quando dois corpos interagem entre si sem contato físico, chamamos de fenômeno magnético. Todos nós, em maior ou menor escala, observamos em nosso dia a dia, que ao entrarmos em um determinado local ou na presença de certas pessoas, nos sentimos bem, mal ou neutro. Qual é o fenômeno? Manifestações dos Espíritos. Obras Póstumas, capítulo 1, item 11. Daí se segue que pessoas aqui, sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu mau grado impressões e, algumas vezes, pensamentos, por meio da intuição. 11. O perispírito não se acha encerrado, nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força da vontade podem dilatar, mais ou menos. O perispírito irradia para fora do corpo físico.
Contato perispiritual entre duas pessoas. Mecanismo do passe. O que Kardec relata, mostra o mecanismo do passe. Sempre que nos aproximamos de alguém há uma troca de sensações, fluidos. Isto é uma lei natural. Troca de fluidos. Qual a diferença na hora do passe? No dia a dia a troca de fluidos é aleatória. No passe alguém quer doar fluidos e alguém quer receber. No passe alguém está doando e alguém está recebendo fluidos. Notar que sempre há um retorno de fluidos do assistido para o aplicador. Quanto ao processo, por analogia ao fenômeno dos ímãs, os passes foram chamados de magnéticos, devido não haver contato físico durante a interação. Nos ímãs o responsável pela interação é o campo magnético. Entre indivíduos o responsável pela interação foi denominado campo biomagnético ou CBM ou perispírito. Quarta, lei da origem dos fluidos. A Gênese, capítulo 14. 33. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta da qualidade do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Passes. Podemos observar que o passe quanto ao processo é sempre magnético. Ou seja, a interação entre quem aplica e quem recebe o passe é realizada sem contato físico. Quanto à origem dos fluidos, podem ser espirituais, humanos ou mistos. Passe magnético espiritual. Passe magnético misto. Passe magnético animal ou humano. O passe magnético humano também é conhecido como passe magnético. Por influência dos magnetizadores clássicos, o mais comum é chamar o passe magnético, simplesmente de passe magnético. Quinta, lei da percepção. Da mesma forma que nos passes à distância, na sala de passes é possível aplicar o passe com os braços ao longo do corpo, sem qualquer gesto. Porém é conveniente fazer algum gesto. Pois conforme a primeira lei, se o assistido achar que não está recebendo o passe, ele está certo, o passe será inócuo. No passe mental, o gesto é puramente psicológico, para o assistido ver que estamos fazendo alguma coisa. Lembrando que as divergências do tema passe começa pelo nome, passando pelo nome atribuído a quem aplica o passe, sendo até mesmo questionado se é uma atividade pertinente a uma casa espírita. Vamos ver como funciona nosso cérebro. Vamos relatar um estudo sobre o funcionamento do cérebro humano. Isso vai ajudar no entendimento do comportamento humano de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, foram pesquisadas centenas de pessoas ditas conservadoras e outras centenas ditas liberais. Nos dois grupos, havia pessoas de todas classes sociais e grau de instrução.
É notório as posições antagônicas no modo de pensar das duas vertentes políticas. O estudo realizou exames de ressonância magnética nos dois grupos de pessoas. Foi constatado que um dos grupos estava associado a um maior volume de massa cinzenta na circunvolução do cíngulo anterior do córtex cerebral, enquanto o outro grupo estava associado a um volume maior da amígdala cerebral direita. A pesquisa mostrou que a maneira de pensar e respectiva aceitação de ideias novas tem um componente genético. Assim, é perfeitamente normal que pessoas concordem com um procedimento e outras não. As pessoas não são melhores ou piores, apenas pensam de modo diferente. O estudo mostrou que as divergências do modo de pensar têm um componente físico do cérebro de cada indivíduo. Esta mesma característica dos cérebros podem explicar a falta de consenso, em qualquer assunto e no meio espírita, no modo de como aplicar passes. Conclusão: não estou buscando um consenso de como aplicar passes, apenas coletei informações na codificação de Kardec, mostrando que todos os procedimentos usados nas diversas correntes espíritas seguem o que chamei leis fundamentais. Mesmo tendo o cuidado de usar somente informações contidas na codificação, tenho a convicção que as leis fundamentais do passe não serão aceitas por todos. Assim termino com uma mensagem de Max Planck, criador da mecânica quântica. Max Planck, Física Quântica, 1900. Uma nova verdade científica não triunfa ao convencer seus antagonistas e fazê-los enxergar a luz, mas sim porque estes morrem e surge uma nova geração já familiarizada com ela.